Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre os biomas brasileiros. Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Segundo o IBGE, o Brasil possui 6 biomas. São eles o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa. Bom, então, um bioma nada mais é do que um grande espaço natural com características semelhantes, né? A gente pode considerar também que os biomas são um conjunto de ecossistemas. Nós só não podemos dizer que todo ecossistema é um bioma. Vamos lembrar aí o conceito de ecossistema, né? Ecossistema é qualquer relação, inter-relação entre os seres vivos e o meio ambiente, ou seja, né, a relação entre os seres vivos e os seres não vivos. Então, por exemplo, se a gente tem dentro de casa um aquário, aquele peixinho ali, né, um ser vivo, ele está num ecossistema. Por quê? Porque a interação dele com a água, né, com a temperatura da água, com a luminosidade, com os fatores não vivos. Então, um aquário dentro de casa a gente pode considerar que é um ecossistema. Porém, não é um bioma. Então, um bioma ele pode ser considerado um conjunto de ecossistemas, porém nem todo ecossistema é um bioma. Então, aí a gente vai estudar agora os 6 biomas, né, do Brasil e as características de cada um. Então, aqui a gente tem o mapa dos biomas brasileiros. Vocês podem ver aqui as regiões, o bioma Amazônia, né? É imenso aqui, uma grande parte. O bioma Cerrado, o bioma Pantanal, que ele é pequenininho aqui no Mato Grosso do Sul. O bioma Mata Atlântica, que fica no litoral, né? Na parte costeira aqui do Brasil, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O bioma Caatinga, no Nordeste e o bioma Pampa ou Campos Sulinos, que fica no sul. Bom, o primeiro bioma é o bioma Amazônia. Ele compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, né? Ela se estende por 9 países da América do Sul, ou seja, a Amazônia não está só no Brasil, ela também ocupa outros países. Sendo a sua maior porção localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do território. É o maior de todos os biomas brasileiros e caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter grande biodiversidade na fauna e na flora. Esse bioma compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Então, a maior bacia hidrográfica está aí no Brasil. Então, aqui a gente tem, né, a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né, o principal afluente dessa bacia é o rio Amazonas. A fauna e a flora. Os principais representantes da fauna são a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, arara azul, capivara, tatu, cobras como a cascavel e a jararaca. Entre as espécies de plantas mais conhecidas, destaca-se a vitória régia, característica dos igapós. Aqui o boto cor-de-rosa, capivara e a vitória régia, né, uma planta aquática muito comum da Amazônia. Então, a hidrografia. O bioma Amazônia ele compreende uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, que detém 20% da água doce do planeta. O rio Amazonas é o principal e o maior em volume de água do mundo, recebendo vários afluentes. A vegetação do bioma Amazônia divide-se em 3 partes: a mata de terra firme, mata de várzea e a mata de igapó. A mata de terra firme compreende os estratos mais altos e que não são inundados. As matas de várzeas, elas representam áreas inundadas durante alguma parte do ano. Já o igapó, ele constitui os estratos mais baixos da vegetação e apresentam-se inundados praticamente durante todo o ano. O clima e o solo. O clima da Amazônia é tropical, né, quente e úmido. Equatorial, né, porque está na linha do Equador. O índice pluviométrico também é elevado, ou seja, chove muito, né, sendo mais de 2.000 milímetros de chuva provenientes da própria floresta.
E o solo da Amazônia, ele é arenoso e ele apresenta uma camada de humus resultante da deposição de floras, frutos e restos de animais. Essa camada de humus, ela é também chamada de serrapilheira, né? Aquelas folhas que ficam ali caídas no solo, né? Junto ali com a decomposição, né? De excretas, né? De animais, de vegetais, decomposição de folhas, né, fungos e bactérias, tudo isso forma o humus da floresta, que nada mais é do que essa serrapilheira, né, essa camada de folhas aí que fica no solo. O bioma cerrado, ele é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil, conhecido como savana brasileira. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero, né? Ou seja, tem muita água aí, né? Muitos rios no cerrado. Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias, em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Os principais representantes da fauna do Cerrado são tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-parda, veado campeiro e outros. Em relação à flora, estudiosos estimam que há cerca de 10 mil espécies, muitas espécies são usadas para fins medicinais e para alimentação. São representantes da flora do Cerrado o ipê, o jatobá, pequi, barbatimão e outros. Aqui o tamanduá-bandeira, né, muito comum no Cerrado, o lobo-guará também, e o ipê amarelo, né? Inclusive na nossa cidade aqui ele é bem característico também e muito bonito. Hidrografia e clima. O Cerrado localiza-se numa região em que existem grandes aquíferos, como o Guarani e o Bambuí. Por isso é um bioma considerado berço das águas. O clima do bioma Cerrado é tropical sazonal e apresenta duas estações definidas, inverno seco e verão chuvoso. A média de chuva, né, pluviométrica é de 1.500 milímetros e a temperatura média anual é de 22 graus Celsius, variando ao longo desse período. A vegetação. Cerrado apresenta vegetação distribuída em formas savânicas, formações florestais e formações campestres. As espécies variam entre plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós, né? Arbóreas são as plantas mais altas, herbáceas são o extrato, né, mais rasteiro, arbustivas são plantas de menor porte. Árvores com troncos tortuosos, né, muito característico aí do cerrado, que podem apresentar até 20 metros. Há também cactos e orquídeas no cerrado. O solo do cerrado é um solo antigo do período terciário e caracteriza-se principalmente pela profundidade e pela drenagem. É um solo poroso, né, e permeável, ou seja, ele deixa a água passar. Então, ele propicia um processo chamado de lixiviação, que é quando a chuva, né, lava ali aquela parte do solo, né, retira os nutrientes, a camada superficial do solo. É, ou seja, né, um processo erosivo provocado a partir da lavagem da camada superficial do solo. O bioma Caatinga, ele compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte da região Nordeste até a porção norte de Minas Gerais. O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca, denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Considerado o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos, ou seja, né, chove pouco, né, na Caatinga. O bioma Caatinga compreende a região em que predomina o clima semiárido. Os níveis pluviométricos atingem cerca de 800 milímetros ao ano. A fauna. Segundo alguns estudiosos, a caatinga é um bioma exclusivo do Brasil. Por isso, a maioria das suas espécies é considerada endêmica, ou seja, só ocorre em determinada área. Entre os biomas brasileiros, é o que possui a botânica menos conhecida. As espécies mais características da sua flora são mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique e outros. Os principais representantes da fauna são jacaré do papo amarelo, jiboia, ararinha azul, cágado e o soldadinho do araripe. Então aqui o mandacaru, né, um cactus, né, na verdade, bem adaptado aí ao clima semiárido, né, onde ocorre aqui armazenamento de água, né, uma estratégia aí de sobrevivência.
jacaré do papo amarelo e o soldadinho do araripe. Bom, a caatinga caracteriza-se por ter rios intermitentes, ou seja, são rios que secam durante um período do ano. Se comparados aos intermitentes, são poucos os rios perenes nesse bioma. Um exemplo de um rio perene é o Rio São Francisco. Os rios da Caatinga nascem nas cabeceiras das serras e chapadas. A vegetação desse bioma apresenta características específicas, né, como a queda das folhas durante o período de seca. Geralmente, as árvores são baixas e tortuosas. A paisagem é composta por arbustos e cactos. Entre as principais características está o xeromorfismo, ou seja, a adaptação das plantas para sobrevivência em regiões com pouca disponibilidade de água e clima seco. Por exemplo, mecanismos de armazenamento de água, como a gente falou sobre o cactus. O solo da caatinga é um pouco fértil, mas geralmente é rico em minerais, porém ele é pobre em matéria orgânica. Ele também é arenoso e pedregoso e retém pouca água. Então, a vegetação da caatinga, né, um clima bem seco aí, as árvores aqui, tá vendo, perderam as folhas, né, uma adaptação dessa árvore aí para um clima semiárido. O bioma Mata Atlântica compreende a região costeira do Brasil, né, toda do litoral ali, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma Amazônia. Hoje, resta menos de 10% da mata nativa, que sofre com intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. A Mata Atlântica compreende a região onde se localiza 7 bacias hidrográficas que se alimentam dos rios São Francisco, Paraíba do Sul, Paraná, entre outros. Bom, o clima da Mata Atlântica é tropical úmido, temperaturas elevadas e alto índice pluviométrico, né? Muita chuva, né? Ou seja, muita também umidade do ar. A vegetação da Mata Atlântica, ela é diversificada e ela apresenta vegetações ombrófilas. O que é isso? São vegetações de folhas largas e perenes, né? Perenes porque elas mantêm a sua estrutura ali durante o período, né? Ou seja, as folhas não caem, né? É composta por árvores de médio e grande porte, cujas copas tocam-se, caracterizando uma formação contínua de florestas que podem alcançar até 60 metros de altura. Ou seja, essa composição de árvores grandes, né, cujas copas estão se tocando ali, né, formam o dossel. A característica aí de florestas, né, uma formação da floresta. Os solos que compõem a Mata Atlântica são extremamente úmidos e pobres, em decorrência da pouca incidência solar, que é impedida de alcançar a superfície em virtude do estrato arbóreo que compõe esse bioma. A pouca profundidade do solo e os altos níveis pluviométricos propiciam processos erosivos e deslizamento nas partes mais altas. Então, a vegetação da Mata Atlântica, né, a gente falou aí do dossel, que é o encontro aí da copa das árvores, né, por isso que fica essa floresta alta aí, de árvores de grande porte. A fauna e a flora. Os principais representantes da fauna são mico, tamanduá, tucano, jaguatirica, rãs, onças pintadas, bicho-preguiça e outros. A flora conta com aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, das quais 8 mil existem apenas nessa região. Considerada uma das florestas com maior biodiversidade, a Mata Atlântica conta com recorde de plantas lenhosas. Então agora nós temos a onça pintada, né, toda imponente, bicho preguiça, o tucano. Bom, o bioma Pantanal ele é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade que vem sendo ameaçado pela ação antrópica, né? Ou seja, a ação do homem aí, a agricultura e a pecuária principalmente, né? E como nós falamos, as queimadas também, o desmatamento. Esse bioma sofre influência de outros biomas como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O Pantanal compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai, que é a segunda maior bacia, né? A primeira maior é o Rio Amazonas, a segunda maior é a do Rio Paraguai.
Nos períodos de cheia, boa parte da planície pantaneira alaga-se, fazendo com que o solo não seja capaz de absorver toda a água. Por isso que o Pantanal ele é considerado uma planície alagada. O clima do Pantanal é tropical, com características de continentalidade, apresenta períodos de seca e períodos de chuva, né? A vegetação do Pantanal é muito diversificada, composta por matas, cerradões, savanas, campos inundáveis, brejos. O curso dos rios apresenta matas ciliares, né, que são aquelas florestas mais densas que os acompanham. Nos terrenos alagados é possível encontrar espécies aquáticas e, raramente, tapetes de gramíneas. Então, onde tem os terrenos alagados é muito comum o aguapé, né, uma vegetação, uma planta aquática. A fauna e a flora. A fauna do Pantanal apresenta uma característica incomum. Espécies de outros biomas que se encontram ameaçadas aglomeram-se na região do Pantanal. Então, o Pantanal é como se fosse aí, um refúgio para essas outras espécies aí dos biomas que estão ao redor. Destacam-se nesse bioma o tuiuiu, que é a árvore símbolo do Pantanal, o cervo do Pantanal, que está em extinção, a arara azul, jacaré do Pantanal. São exemplos da flora do Pantanal a vitória régia, o aguapé, orquídea, palmeira, figueira e outros. Aqui o jacaré do Pantanal, né? Ele é um bicho muito grande, né? O tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal, também chamada de jaburu. E a Vitória régia, né? Uma planta aquática aí, adaptada aí à planície alagada. O bioma Pampa, conhecido também como Campos Sulinos, ele ocupa cerca de 2% do território brasileiro e abrange o território do estado do Rio Grande do Sul. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta em sua maioria por campos nativos e o Pampa apresenta também uma grande biodiversidade. A fauna do Pampa é bastante diversificada. Os principais representantes são a ema, o perdiz, o pica-pau, João de Barro, veado campeiro, preá e outros. A flora desse bioma conta com aproximadamente 3.000 espécies vegetais com predominância de gramíneas. Como principais exemplos da flora, podemos citar o capim-forquilha, grama-tapete, babosa do campo, trevo nativo, amendoim nativo e outros. Aqui temos o João de Barro dentro da casinha dele. O trevo nativo, como vocês estão vendo aí, uma vegetação rasteira, né, herbácea. A vegetação do Pampa ou dos Campos Sulinos é constituída basicamente por vegetação campestre, normalmente uniforme como as gramíneas. Apresenta um tapete herbáceo baixo que pode chegar até 50 centímetros. Há dois tipos de fitofisionomias, o campo limpo e campos sujos. Os campos limpos caracterizam-se por não apresentarem arbustos, ao contrário dos campos sujos, onde esses arbustos são encontrados. Os solos dos pampas são geralmente pouco férteis e propícios à erosão, e em virtude da prática da agricultura, né, a monocultura, realizada nessa área e da pecuária, uma grande parte desse bioma foi devastada, intensificando os processos erosivos, tornando os solos arenosos. Vegetação rasteira, gramíneas e arbustos, né? Ou seja, bem plano, né? Vegetação predominantemente as gramíneas e arbustos, que são árvores aí de pequeno porte. Pessoal, por hoje é só. Dúvidas estou à disposição e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.